Dia. Tudo bom? Seja bem-vindo. Bom dia. Olá, pessoal. Estou aqui com o Dr. Inácio e com o Dr. Almiro. Nós estamos começando agora um jogo aberto para falar sobre a responsabilidade civil de síndicos e advogados na Fazenda Paranozinho e nos condomínios de forma geral. Então, preste atenção nesse episódio porque nós vamos falar de informação completa. Eu vou trazer os fatos e eles vão trazer o direito. É isso daí. Aproveite. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado por ter atendido o nosso pedido aí, doutor Inácio, doutor Almiro. Eu sou o Caetano, gestor de relacionamento da urbanizadora Paranozinho há 10 anos e desenvolvo um trabalho de diálogo com a comunidade, aproximadamente 30 mil pessoas de 54 condomínios. E hoje a gente vem aqui para poder falar de uma questão muito delicada, que é o direito à informação. É o direito à verdade, é o direito aos fatos, que durante 18 anos de trabalho, fazendo um processo muito legítimo, muito importante para aquela região, a gente tem enfrentado dificuldades, mas assim, eu não estou aqui para propor uma defesa para o P, tá? O Inácio, ele é Compliance Officer da empresa, mas é um especialista em integridade, né? Inclusive na OAB, né, doutor Inácio? Sim. E o senhor, Almiro, do ponto de vista condominial, imobiliário, também com atuação forte na OAB, inclusive no Complan, a gente trouxe vocês exatamente para a gente poder falar sobre os fatos e sobre o direito. Simples assim. Então, fiquem à vontade para discordar de mim, discordar da UP, discordar entre si. Eu acho que a questão aqui é a gente falar a verdade, falar de fatos transparentes para que a gente possa conduzir um conteúdo que seja útil para as pessoas, sabe? Acho que é isso que a gente precisa levar para adiante, né? E eu queria começar, a ideia aqui é dividir em alguns módulos, mas o tema central é responsabilidade civil de síndicos e advogados. Isso muito do ponto de vista da garantia à informação, da garantia ao direito, de ter escolha, entendeu? Que é o que a gente sente a maior dificuldade nessa região. E eu queria começar por um fato que acontece corriqueiramente nessa região, que é o bloqueio de informações. A UP, ela tem uma dificuldade enorme de se comunicar com os moradores, né? Ela tem uma dificuldade porque no momento em que ela entra em contato com esses moradores, ela tem restrições dentro de determinados condomínios. Eu vou dar um exemplo. Em 2022, a gente realizou uma grande campanha de regularização e um dos condomínios, que é o Vivendas Campestre, ou se eu posso falar abertamente, porque é uma decisão judicial, devolveu essas cartas sobre a justificativa que estavam incompletas. O argumento deles é que não tinha o nome da pessoa. E aí vem a pergunta: se eu não consigo acessar e fazer uma reunião no condomínio, como é que eu vou saber o nome daquela pessoa? Então a gente se dirige ao lote, ao morador do lote X. Então eles devolveram, a gente entrou com uma ação judicial para garantir esse direito. E então foi decidido, sentenciado, de que sim, ele tem que entregar individualmente essas cartas e que, a partir daquele momento, se ele não entregasse, ele seria multado por unidade. Então é só um fato para vocês entenderem a dificuldade que nós temos. Em outros condomínios, por exemplo, proíbem a entrada da urbanizadora para falar sobre regularização. Fizeram uma manobra dentro da Assembleia para poder colocar um dispositivo que proíbe a empresa de entrar. Então, esses são alguns dos exemplos das dificuldades dessa limitação. A informação chegou ao condomínio, porém, não chegou ao morador. A carta chega na portaria, mas quem garante que ela chegou a esse morador? E aí, doutor Almiro, eu já queria começar com uma provocação. A administração de um condomínio, ela pode recusar uma reunião, ela pode bloquear uma carta, ela pode fazer uma seleção, que tipo de conteúdo o morador deve receber? Obrigado, Caetano, pelo convite, por estar aqui colaborando com essa discussão. Obrigado, Inácio, pelo convite também que foi feito a mim. E espero trazer o melhor esclarecimento, o melhor fundamento de forma compreensível a todos aqueles que tiverem acesso a esse material informativo. Você trouxe uma provocação, como bem dito no início, interessante. É papel do síndico fazer essa triagem
de maneira clara, independente daquilo que está previsto na legislação, na convenção, que não dá a ele esse poder, o próprio bom senso já nos traz o entendimento de que não. E eu vou até mais, eu fico imaginando um síndico em um condomínio de determinado porte fazendo a triagem das correspondências que são direcionadas a todos os condôminos diariamente. Ou pior, colocando um funcionário em possível desvio de função e de atribuição para poder fazer essa triagem. E aí eu pergunto, com qual utilidade? Com qual finalidade? Com qual interesse isso é feito? Porque se isso for feito com todas as correspondências, atrai uma série de discussões. E se isso for feito apenas com as correspondências que são encaminhadas, né, pela empresa A, B ou C, ou por Sim. qualquer um que seja em específico, aí a situação piora, porque está havendo aí uma segregação. Então, não é papel do síndico, de maneira alguma, e, sobretudo, o papel do síndico é administrar o condomínio como um todo, administrar os interesses coletivos. E eu não posso entender que o cerceamento do meu direito como condômino, do meu interesse privado em receber uma correspondência, seja ela com qual conteúdo for, seja limitado, seja cerceado pelo síndico ou por um funcionário sob orientação sua. Não tem o menor cabimento, não tem fundamento na legislação aplicável aos condomínios, não tem fundamento, eu chego a dizer, em nenhuma convenção, que é a legislação interna que rege a atividade do síndico. Tá? E se tiver previsão na convenção de que esse é um papel do síndico, isso pode ser discutível. Porque, de outro lado, nasce junto o meu direito individual de ter acesso à informação. E o meu acesso à informação, ele é amplo e restrito. Se o conteúdo daquela correspondência não for do meu interesse, for ofensivo, ou tiver de alguma maneira me incomodando porque é repetitivo, que eu adote as providências junto ao remetente daquela correspondência. Eu tenho esse poder, mas primeiro eu tenho que ter a capacidade de avaliar o seu conteúdo. Se eu não tiver a capacidade de avaliar o conteúdo, que isso me foi subtraído por parte Uhum. da administração do condomínio, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar à origem daquilo ali para eu poder ter uma avaliação? Então, isso não é papel do síndico, não é papel de funcionário de condomínio. Se está direcionada a uma unidade que compõe aquele condomínio, independente de estar com o nome, se ao endereço é possível a individualização, que seja entregue. Sim. Ponto final. Ô Inácio, na questão da integridade, o que representa isso, você fazer essa limitação, bloqueio ou postergação da entrega? Porque acontece também da gente ter prazos para ele fazer adesão a alguma campanha, ele vir no registro do condomínio, e alguns condomínios demoram 1, 2 meses para poder entregar essa correspondência. Entendeu? Para que a nossa ação perca a efetividade. Caetano, primeiro bom dia Almiro, querido amigo. Quando nós falamos de integridade, nós temos algumas palavras-chave e que estão indo exatamente contra essa postura desse síndico ou desses síndicos, né? Primeiro é a desinformação. Segundo é a ausência de transparência. Uhum. E o mais grave, na minha opinião, é um conflito de interesses. Como o Almiro estava falando, o condomínio é um ente despersonalizado que ele existe para fazer um rateio de despesa comum e discutir alguns assuntos daquela comunidade. Sim. Nesse caso, quando ele represa a correspondência, primeiro eu acho que ele está flertando até com algum tipo penal. Segundo, com uma responsabilidade civil, na medida que ele está impedindo que a informação chegue a cada um dos destinatários. Ele não está observando a função dele de síndico, Sim. que é fazer um rateio de despesas, que é contribuir para o bem-estar daquela comunidade. Quando ele represa a correspondência, ele evita, ele impede que a pessoa tenha o acesso à informação e possa tomar a melhor decisão. Sim. Então, ele está desvirtuando a função dele. Então, dentro da sua pergunta, em termos de integridade e de ética, existe um distanciamento da ética, da integridade, da transparência. Isso é muito grave. Sim. Então, como você vai medir se o síndico ele está exercendo a atribuição dele de uma forma correta? Se ele está administrando bem o condomínio, etc. Quando ele pega e vai para um caminho desse de reter
as correspondências, para mim só tem uma coisa que me chama muita atenção: conflitos de interesse. Sim. Porque se ele está impedindo que tenha informação sobre a regularização da casa, que é uma das coisas mais caras para todo cidadão, ele vai estar defendendo o interesse de alguém. Interesse de quem? Talvez seja o interesse de um advogado de criar uma expectativa de uma ação que pode ter um sucesso ou não. É uma reflexão que precisaremos fazer. Então, o conflito de interesse reside exatamente aí. A pergunta de ouro: qual é o interesse, Almiro, do síndico represar ou postergar uma correspondência, evitando que aquela pessoa compareça a uma reunião? É muito grave. Então, ele está tomando lado, e na verdade não deveria Deixa eu ter apimentar lado. um pouquinho mais. E aí eu posso dar nomes, porque são informações e fatos que eu tenho, né? Então, vocês fiquem tranquilos, porque não são boatos. Nós fizemos agora a regularização do Jardim Europa 2, são 560 lotes, nós trouxemos mais de 260 pessoas, 263 pessoas para escritura. Faltam 300, né? E quando a gente solicitou uma reunião para fazer a reunião sobre regularização, o síndico fez uma reunião sobre uso capião individual e bloqueou a reunião de regularização. Nós fizemos uma reunião na casa de um dos moradores, que cedeu sua casa gentilmente, e nele o morador falou: eu também fiz o pedido de reunião coletiva e fui informado que existe um dispositivo votado em assembleia que proíbe a urbanizadora de entrar no condomínio para falar sobre a escritura do lar da pessoa. Até que ponto esse interesse coletivo, que eu não sei como que foi construído lá atrás, pode interferir na decisão individual e no patrimônio individual de cada um? Caetano, tomando a iniciativa aqui de começar, porque eu fui fundador da Comissão de Direito Condominial da OAB do Distrito Federal, fui presidente, depois, quando eu saí da presidência, fui consultor, e fui vice-presidente da Comissão Nacional, da OAB Nacional de Direito Condominial. Sim. E nós somos fundadores, inclusive um grupo de advogados da ANACOM, que é a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas, de maneira que a gente trata com grandes autoridades do assunto. E eu vou até colocar uma provocação para eles no grupo que nós temos, se eles já viram em algum canto do Brasil, que nós estamos falando aí já a nível Brasil, uma convenção que proíba o acesso de quem quer que seja para discutir algo que seja de interesse da coletividade. Eu ter a discussão limitada a uma pauta é uma coisa, porque assuntos gerais não é obrigatório. Eu tenho uma discussão limitada a uma pauta, ok. Né? Agora, daí, eu de antemão limitar, cercear a discussão sobre um assunto sem que eu ouça primeiro, sem que eu dê oportunidade de discussão, eu nunca vi uma previsão em uma convenção ou em regimento dessa até hoje, nunca vi a respeito disso. É até curioso, vou colocar no grupo para discussão. Mas uma coisa que antes de voltar na tua resposta, uma coisa que o Inácio colocou inicialmente, e que eu entendo que esses síndicos, ou administradores profissionais, ou até mesmo condôminos que discordam dessa postura, têm que refletir. A responsabilidade civil. Por quê? Se uma correspondência dessa traz a oportunidade favorável de concessão de um desconto ou de um parcelamento, né, do valor que é efetivamente devido por aquele condômino, mas isso, logicamente, como toda campanha, tem um prazo. Mas ele, por desconhecimento, porque a correspondência não chegou às mãos dele, deixa de exercer, ou, tecnicamente, perde uma oportunidade. Tem a teoria, né, da perda de uma chance. Tem a ver com esse conceito. Tem o nome de uma... Desculpa, Almiro, te interromper. Existe na responsabilidade civil a teoria da perda de uma chance. Ou seja, se aquela carta não chega naquele dia e vocês estavam fazendo uma campanha de regularização, como você me contou ali fora, com 25% de desconto, parcelamento em 120 vezes, taxa de juros reduzida. O ato ilícito que tem um nexo de causalidade com o dano, é esse tripé da responsabilidade civil, então o ato ilícito dele é represar uma correspondência. Sim. O dano é a pessoa perder a reunião, e o nexo de causalidade, a atitude dele gerou o dano, então é perda de uma chance. E quem é que paga essa conta?
Pode Aí, ser o síndico, o condomínio. a rigor, tá? Previsto na própria legislação civil, o síndico pode responder com seu patrimônio pessoal pelos atos, né, pelas ações ou omissões praticadas no exercício da sua função. Então, ele pode responder de imediato. Agora, pior, se isso foi feito com a anuência de uma assembleia ou coisa que vale, aquele que se sentir prejudicado, ele pode processar, inclusive, o condomínio também. E aí a coletividade pode vir a ter que ratear a eventual condenação disso daí. Olha, tem casos em alguns condomínios, tá? Não estou dizendo que é o caso do Jardim Europa 2, mas são relatos dos moradores que alguns síndicos utilizam procurações. Porque lá nós temos a área residencial e a área comercial. Alguns síndicos utilizam procurações da área comercial para poder decidir o futuro de todos. E aí os moradores que são contrários a um determinado ponto, eles ficam reféns, porque eles nunca terão votos suficientes para poder reverter essa situação. Então, existe essa questão também, e são relatos abertos de todos os moradores da região. Então, sobre esse ponto em específico, é possível misturar área comercial que está fora dos muros do condomínio com área residencial que está dentro dos muros do condomínio, com decisões que vão decidir a vida de um ou de outro? Você iniciou meio com a resposta. Iniciou não, finalizou meio com a resposta. Se não houver separações de subcondomínios dentro de um condomínio geral, porque poderia ter um subcondomínio comercial, um subcondomínio residencial, Sim. e os dois compõem o condomínio Sim. geral, tá? Se eu não tenho, se é toda uma coisa só, se é todo uma convenção só, sim, são todos no mesmo barco. O que eu posso ter, eventualmente, é uma diferença de peso na hora do cômputo do voto. Agora são todos condôminos e todos interessados. Mas uma discussão que existe, ela é antiga dentro do direito condominial, é a respeito dessas decisões assembleares tomadas por meio de procuração. Isso daí é um problema sério. A grande parte dos condôminos não gosta de se envolver em assembleias, em discussões que são típicas de assembleia, e por isso, ou falta de tempo, ou falta de interesse, ou porque não mora no local, é só um investidor, então outorgam a procuração. E aí você tem que remeter à convenção. A convenção tem limitação de procuração? Se não tem limitação de procuração por outorgado, né, há os requisitos daquela procuração, porque principalmente nas convenções mais antigas, era previsto que havia necessidade de reconhecimento firme que o objeto fosse específico. Esses requisitos estão sendo observados? Ou uma procuração outorgada há 10 anos atrás está sendo utilizada até hoje, sendo que ela tinha um objeto específico, com data específica, inclusive. Então essas questões têm que se ter. Agora, se estiver tudo ok, infelizmente é difícil você invalidar uma decisão dessa daí, porque de outro lado, o outorgante, na plenitude da sua capacidade civil, estando ele sobretudo vivo, ele também pode revogar aquela procuração. Sim. Se ele não faz é porque ele continua compactuando com a nomeação do outorgado. É uma discussão complicada. É uma discussão complicada, não é fácil, mas aí voltando àquela sua primeira pergunta, o direito de reunião é um direito estampado como direito de garantia fundamental no artigo Sim. 5º da Constituição A Federal. Assembleia pode proibir? Não, é claro que não pode, isso é um absurdo. Então, um condômino que esteja insatisfeito, ele pode judicializar. E aí entra aquela história. Os síndicos dos condomínios, ainda mais os síndicos que são mais antigos, que são síndicos há muito tempo, como Almiro falou, muitas pessoas não querem nem ir na Assembleia, muito menos ser síndico. Então, aqueles que têm a disposição de fazer, eles começam a se sentir como se fosse dono da coisa toda. Então, a primeira coisa, Caetano, é de clareza solar. É proibido você proibir, sendo redundante, o direito de reunião. Por quê? É uma norma de patamar constitucional. Sim. E essa questão da procuração, de representatividade, é um assunto sensível, porém a gente tem o direito coletivo do condomínio, que é o interesse comum, só que, por mais que a gente converse aqui, a gente vai sempre voltar ao direito de propriedade da unidade autônoma. Nós estamos falando do direito à informação para que se possa fazer uma regularização imobiliária daquela unidade. Você tem a regularização do condomínio como um todo. Então, são assuntos que se misturam e, por qualquer ótica que a gente veja, o síndico não pode represar correspondências, não pode impedir reunião, não pode impedir o direito à informação. Porque quando a gente enxerga que ele está fazendo isso, ele está defendendo um único
interesse, ele está tendo lado. E quando ele passa a ter lado, ele está aderindo a uma tese de algum advogado ou advogada, não sei de quem nós estamos falando, mas ele está defendendo uma tese. E aí, para mim, como sou advogado há quase 30 anos, para mim é uma deslealdade do advogado omitir do cliente o cenário de possibilidade de ganho, possibilidade de perda. Tanto é que nós, advogados, diuturnamente, eu mensalmente apresento para os meus clientes relatório dos processos com as probabilidades do processo, porque tem um efeito contábil. E na nossa vida, assim, se eu moro num condomínio que eu posso ter uma regularização, que o meu terreno vai valorizar, que eu vou resolver meu problema hoje, então, na minha esfera de probabilidade de risco, eu estou sendo impedido por um síndico que se arvorou a fazer uma defesa de um lado só. Doutor Inácio, o senhor entrou no meu segundo tema, tá? Queimei a largada. Fica à vontade. Só voltando um pouquinho nesse, a reunião, assim como você mencionou no exemplo, em que um condômino gentilmente cedeu a casa dele, o síndico não tem qualquer ingerência. É propriedade privada, é interesse dele, ele faz como se fosse aniversário, ele faz reunião política, ele faz religiosa, ele faz do jeito que ele bem entender, a casa dele, ponto. A Assembleia precisa do síndico convocar o pelo menos 25% do total de condôminos para poder tratar do tema. Uhum. Então, é importante fazer essa separação para deixar claro. Porém, de outro lado, veja que uma oportunidade de regularização, tá, daquela propriedade, ela diz respeito tão somente ao condômino. Não tem nenhum interesse coletivo envolvido, não tem nenhuma despesa, nenhum ônus para a coletividade envolvido, de maneira que não tem nenhum fundamento para que o síndico, no exercício da função dele, no estrito exercício da função dele, se oponha a qualquer questão dessa natureza. Da mesma maneira que não tem fundamento eu viabilizar reuniões que vão para poder tratar de judicialização, de discussão de uso capião, e não viabilizar, do outro lado, reuniões que podem simplesmente esclarecer que não precisa de nada disso, basta você procurar a empresa A, B ou C, ou a Paranoazinha, ou a UP, para poder fazer sua negociação e adquirir diretamente. Isso vai dizer, a única consequência que isso vai ter é, para mim, a consequência positiva da aquisição da propriedade, da segurança jurídica daí decorrente, do impacto financeiro favorável ao meu patrimônio e, de outro lado, do meu ajuste financeiro dali diretamente a interpartes com a urbanizadora para poder resolver. Ninguém tem nada a ver com isso, a não ser meu núcleo familiar. Tudo bem, mas se ele tomou um caminho, né, vamos falar sobre uso capião e regularização fundiária, que são dois temas que são muito recorrentes na região. Em tese, a minha percepção é de que o síndico ele deveria ser isento em qualquer processo que há uma disputa, né, entre partes, que seja o morador e a empresa ou outras partes. Mas, de certa forma, ele toma um caminho. E ele abre o condomínio para poder discutir sobre uso capião. Em tese, ele não precisaria tomar um caminho, porque o papel dele é gerir o condomínio. Mas se ele fez isso, ele não seria obrigatoriamente, ele não seria obrigado a abrir também para outros caminhos? Seria o óbvio, né? Seria o justo. Eu até separei aqui, fazendo analogia, porque ele fez isso, certamente ele vai discutir o uso capião acompanhado de um advogado. Ele não vai fazer essa discussão sozinho. Aí eu quero trazer aqui, nós advogados, né? E o síndico ele está defendendo uma causa, ele deve estar orientado por um advogado. No artigo 3º do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, no parágrafo 3º, a conciliação, a mediação, outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Tá? E aí vem o artigo 6º, que fala: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão mais justa e séria. Então, na medida que o síndico ele abre as portas do condomínio para defender uma ação de uso capião, ele deveria, nesta mesma Assembleia, permitir que todas as teses fossem colocadas. Tanto a urbanizadora está presente para fazer o contraponto da desvantagem da ação de uso capião, quanto para o advogado que quer
orientar que os condôminos façam uso capião. E volta a dizer, o síndico ele tem um conflito de interesse porque provavelmente ele é morador. E se não for morador, for um síndico profissional, é pior ainda, porque o morador ele vai querer fazer a regularização. E aí tem um advogado que está demandando por todos aqueles ali, sem ouvir o outro lado, sem ouvir outra versão. Então o síndico ele está errando gravemente, como a gente já falou, que ele retém as correspondências, ele impede a reunião que ofende a norma constitucional e na minha opinião, sem meias palavras, é uma deslealdade com o interlocutor dele, porque ele não coloca os dois lados da moeda, ele só está colocando um lado. Sim. Isso é tão interessante que é até um ditado popular. Tudo tem no mínimo dois lados. Tudo. Nós estamos agora entrando na época eleitoral, por que existem os debates? Os debates existem justamente para eu poder ouvir o outro lado e, de repente, me afeiçoar àquela opinião e, dali, seguir naquela intenção, né? Então, a partir do momento em que eu oportunizo o conhecimento apenas de um lado, eu estou sendo parcial, óbvio. E estou escondendo o outro lado. Eu estou sendo parcial. O que se espera de um edital de convocação de uma assembleia dessa é a imparcialidade. E a Assembleia não tem um caráter deliberativo, ela tem um caráter informativo. Item 1 da pauta, regularização das unidades que compõem o condomínio. Item 2 da pauta, oportunidade de apresentação das possibilidades de regularização. 2.1, a ação judicial de uso capião e seus desdobramentos. Sim. Item 2.2, a aquisição ou negociação diretamente com a urbanizadora Paranoazinho e seus desdobramentos e consequências. Ponto. Observações finais. A Assembleia tem um caráter meramente informativo, não tem caráter deliberativo. A sua pretensão é de manter os condôminos informados e, munidos da informação, poder adotar a melhor decisão que favorecer a sua família, a sua propriedade. É isso que se espera. Algo diferente disso, a toda evidência, é partidarismo. E aí eu faço a você o questionamento, Caetano. Tudo na vida tem um pano de fundo. Ninguém acorda de manhã e levanta da cama à toa. Todo mundo tem algum tipo de interesse. Qual é o interesse que está por trás disso? E aí, não precisa você me responder. Eu faço a reflexão. Qual é o interesse que você tem por trás disso? Quem está ganhando o quê com isso? Não seria muito mais lógico, justo, equilibrado, sobretudo no mundo de informação na palma da mão que nós vivemos, eu trazer para o condômino as duas possibilidades e ele resolve o que ele vai querer? Ou eu escondo uma e trago a outra? A partir do momento que eu faço isso. Se fosse o inverso, se ninguém tivesse as correspondências que fossem, se o objeto da correspondência fosse uso capião, e só permitisse discussão de regularização e aquisição de propriedade por parte da urbanizadora Paranoazinho, será que até o Ministério Público já não teria sido acionado? Sim. Entendeu? Então, assim, são coisas que quem está ganhando com isso, qual é o pano de fundo dessa questão? É uma reflexão que eu deixo, não vou ser leviano a ponto de apontar dedos, mas é uma reflexão que eu deixo, com certeza alguém está. Almiro, eu não vou te responder a respeito Não, exatamente, disso, é uma eu reflexão. eu tenho a minha percepção, mas ela fica somente para mim. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu gravei um vídeo 2 semanas atrás, onde eu trouxe uma pilha de um processo de 2.330 páginas de um processo de uso capião do Recanto Real, no qual o morador ganhou a uso capião, transitou em julgado, e a UP entrou com um processo de indenização, ganhou em primeira e segunda instância, né? Ou seja, ele ganhou a uso capião e até a segunda instância ele teria que pagar pelo processo de regularização, que foi calculado pela UP em torno de R$320 mil. A regularização ficaria por volta de 70, 80 mil. E do outro lado, eu coloquei uma escritura, que são 3 páginas. 3 páginas, registrada em cartório, matrícula individualizada, segurança jurídica e tudo. Essa escritura podendo chegar ao habite-se, que é a regularização do imóvel. E aí, só complementando, em 2021, nós fizemos uma pesquisa com o Instituto de Pesquisa de São Paulo para mostrar como que a regularização valoriza o imóvel. Nessa região, onde teve esse caso, que é o setor habitacional Boa Vista, a valorização foi de 40% após a escritura.
porque ela desencadeia uma série de outros fatores, como a BITSE, como a comercialização pelo sistema financeiro habitacional, como agita o mercado imobiliário e isso promove a valorização. Se de um lado eu tenho um processo de 2.330 páginas que traz uma insegurança jurídica, porque você está colocando em risco ali o lar, né? De certa forma, a sua moeda é o lar. E de outro, eu tenho um que traz segurança jurídica e possibilidade de valorização, eu particularmente também não entendo por quê. Caetano, deixa eu. Dessa... eu só vou responder em tese, né? Certo. O Almiro fez uma pergunta provocativa. A quem interessa isso? A minha resposta é óbvia, eu tenho que fazer essa resposta. Só interessa a quem tem o interesse econômico de promover a ação de uso capião. Quem é essa pessoa? É o advogado ou a advogada. Por quê? Você acabou de nos dar um exemplo que quem ganha a ação de uso capião perde na indenização. Você deu um número, você trouxe uma ordem de grandeza. A indenização pela regularização foi 320 mil, quando o acordo com a UP seria 70 mil. Então, nós temos uma conclusão desses dados que você nos deu. A pessoa que não faz a regularização com a UP, ela perde mesmo que ela ganhe uso capião. Ou seja, quem move a ação de uso capião, seja coletiva ou individual, e ela ganha ação, ela ganha, mas não leva na linguagem popular. Sim. Porque ela depois ela vai ter que fazer a regularização, que custa muito mais. Se ela não fizer, ela vai ter que indenizar a UP, porque a UP já fez a regularização. Nesse exemplo que você deu, é 320 mil em 70 mil, ou seja, quem entra com uso capião vai pagar o advogado ou parcelas, certamente, pela experiência que a gente tem, deve ter uma cláusula de êxito, mas se perder, o advogado ganhou os honorários deles para fazer, é justo, é legítimo. Mas a pessoa que tem a posse, teve um documento que comprou lá atrás, que não tem o valor que tem uma escritura, perde duas vezes. Sim. Né? Porque ela vai ter que pagar novamente. E segue vivendo na insegurança jurídica. Por quê? Ela tem a posse, mas não tem a propriedade. Sim. Ponto. Se ela não tem a propriedade, a primeira coisa que ela não tem da edificação que tem ali é um alvará de construção. Porque o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, ele determina que toda obra, além das pouquíssimas exceções que tem, acho que 2 ou 3 exceções, todas as outras obras têm que ser licenciadas. E o primeiro documento para abrir o processo de licenciamento de uma obra é o documento que te outorga a propriedade daquele terreno. Então, se ela não tem a propriedade, ela não tem um alvará de construção. Se ela não tem um alvará de construção, legalmente, a agência de fiscalização, o DF Legal, pode a qualquer momento vir e tomar atitude. Isso não é feito, nós sabemos, por falta de uma série de condições, por conta de todo um contexto social, político e daí vai. Né? Até demolição, né? Mas se for para poder levar a rigor, aquela obra é passível de ser demolida. Pelo que está posto e colocado de maneira clara na lei. Porque se não fosse para ser assim, eu não precisava ter a figura do alvará de construção. Então, assim, eu não tenho a propriedade, eu, consequentemente, não tenho o alvará de construção e, consequentemente, eu não tenho um habite. Uhum. E eu não consigo entender como é que a pessoa que está nessa situação, ela prefere investir em uma briga judicial para, ao final, ainda que ela venha ter a adjudicação, ela vai ter a adjudicação da propriedade da terra nua. Mas aquilo que foi gasto ou que vier a ser gasto para a regularização daquela ocupação, ele vai ter que gastar ou pagar. Sim. Ou seja, no final da história, o que ele vai ter, o resultado é o mesmo. E outra, ainda vai ter perdido tempo, judicialmente. Nesse intervalo de tempo que dura anos, uma ação judicial dura anos, tudo pode acontecer. Ele pode não estar mais aqui, ele pode não querer mais ficar aqui, pode ter perdido um familiar que deixou de fazer sentido ele ter aquele imóvel pode ter que entrar no inventário, pode entrar no inventário, Almiro, e a briga aumenta. Olha, a propriedade, você falou no início, a propriedade do bem imóvel, a casa própria, é o sonho maior de todo e qualquer brasileiro. Se eu tenho essa possibilidade de realizar, tá? Sem discussão, sem briga e pelo mesmo valor que eu pagaria ao término da ação, acho que isso é importante discutir, é o mesmo valor que eu pagaria ao término da ação, ganhando ou perdendo a uso capião, no final eu vou pagar a mesma coisa que a regularização. Por que não fazê-lo? Almiro, a pergunta que você falou assim, eu não entendo por que as pessoas não fazem um acordo. Eu entendo com essas informações que eu estou negativamente surpreendido. É a falta de informação
e o esforço que se faz para impedir que a informação chegue, com a Assembleia que tem uma deliberação irregular de proibir reunião, que é um direito de patamar constitucional, a pessoa só está indo por esse caminho porque ela está sendo ludibriada, ela está sendo enganada na medida que ela não tem a informação numa conta simples, né? Se você ganhar o campeão, você ganha, mas não leva, que você tem que pagar aqui depois. Além do tempo que perdeu e de todos os riscos que a gente já falou aqui, ele vai pagar mais caro. Não, então peraí, que nós estamos falando do síndico e da administração, agora eu quero falar do advogado. Com toda a vênia, né? Quero falar sobre. Eu sei que é difícil a gente falar da nossa profissão, eu como jornalista, mas quando há jornalistas que não agem corretamente, eu tenho que criticar, eu tenho que expor minha opinião. E aí a gente entra no terceiro bloco, que é o advogado tem o dever de propor uma solução ou apenas uma ação judicial? E aí, esse é um ponto que, para mim, é uma incógnita, tá? Porque a postura de advogados na região, me parece que, e eu, como gestor de relacionamento, eu sou a porta de entrada de qualquer pedido de diálogo com a UPI. Eu que tenho que ficar procurando, eu que tenho que estar conversando com o advogado, eu que tenho que estar chamando, e quando eu consigo, as coisas não são cumpridas como a gente define. Bom, assim, só voltando. Então, Almiro, uma pergunta nesse sentido. Quando ele coloca uma ação de uso capião individual, e aconteceu isso recentemente num dos condomínios ali do Grande Colorado, onde a advogada mandou uma carta, o advogado mandou uma carta para todos os moradores informando o ganho da ação de uso capião em primeira instância e informando que com aquela ação ali, o ganho, nós poderíamos chegar ao registro. Eu achei aquilo muito estranho, porque um advogado, ele não está ali na posição de juiz. Tudo bem que ele é o primeiro juiz da causa. É ele que vai definir se ele vai propor uma conciliação, se ele vai buscar a melhor alternativa para o morador, ou se ele vai entrar com ação judicial. Mas a partir do momento em que ele diz isso, ele está deixando de dizer diversas outras coisas. E nesse sentido, Almiro, o advogado pode dizer que uma ação vai ser ganha ou que está caminhando para a vitória com chance real de... Essa chance... Como a chance real deve ser comunicada ao cliente? Eu costumo dizer, Caetano, isso há anos, se eu fosse falar o que o meu cliente quer ouvir, certamente eu seria multimilionário. Sim. Porque todo cliente quer ouvir que você vai chegar, vai fazer, vai acontecer e que a causa é ganha. Ponto. Mas não é assim que as coisas funcionam. E antes de ter a previsão no Código de Processo Civil, que foi o que o Inácio acabou de ler para nós, existe uma previsão que ela é muito maior, a meu ver, que é a previsão ética, a previsão moral. Isso não é ético, isso não é moral, independente de estar previsto na lei ou não. Isso não é ético, não é moral. Então, não é adequado que o advogado, quando consultado sobre qualquer tema, que ele direcione a resposta apenas para um lado, que é o lado do interesse dele e possivelmente o lado mais rentável para ele e que o cliente queira ouvir. O adequado é que o cliente coloque na mesa todas as opções existentes para resolver aquele problema. E junto com o cliente, junto com as necessidades do cliente, junto com as possibilidades e interesses do cliente, eles decidam por qual lado seguir. Agora, eu simplesmente só negar uma informação e direcionar para outra por um interesse financeiro, isso não é adequado. E, muito menos, a advocacia ela é uma atividade de meio. Eu não posso assegurar causa-ganha a quem quer que seja. Eu só poderia assegurar causa-ganha se o autor fosse eu, o advogado fosse eu, o advogado contrário fosse eu e o magistrado fosse eu. Inclusive das instâncias superiores. Porque, caso contrário, sobre o mesmo assunto, nós podemos ter diversos pontos de vista. Como que eu vou assegurar êxito naquilo dali? Não tem a menor possibilidade. A advocacia, ela é atividade de meio. Quem assegura êxito, tá, não está agindo de maneira correta, não está agindo de maneira ética. Sim. E nesse caso em específico que você bem mencionou, uma decisão de primeira instância é uma decisão precária ainda. Ela é uma decisão que ainda desafia recurso para a segunda instância, assim como, a depender da matéria, ainda cabe para os tribunais superiores. E isso nós sabemos no Brasil pode demorar anos, essa litigiosidade. Entrando nessa questão da ética e da integridade,
os riscos de uma ação de uso capião é a perda do imóvel ou parte dele. Vai se apurar o valor da regularização, vai se levar esse imóvel, o lar da pessoa, para leilão e vai se apurar ali o valor de um de outro, ou o morador vai ter que pagar o valor final que é. No caso, além disso, existem os riscos de honorários, de sucumbência, Sim. que são honorários que têm que ser pagos, porque se refere à alimentação do advogado, do profissional, né? São honorários, são alimento, né? Alimento da família do advogado. E aconteceu um caso, e aí nós estamos falando do outro condomínio que a gente nunca teve acesso. A gente nunca conseguiu uma reunião, 30 lotes. Entraram com a uso de capião coletiva, perderam primeira e segunda instância, e na segunda instância foi, então, não sei se na primeira ou na segunda, tá, gente? Desculpa. Foi sentenciado pelo juiz os honorários de sucumbência no valor de 1.100.000 e pouco. Nesse ponto, doutor Inácio, a questão da ética, da integridade do profissional do direito. Ele é obrigado a falar desses riscos, Sim. isso sobre a uso capião. E do outro ponto, ele é obrigado a falar de caminhos que não têm esses riscos? Esse é Sim. um ponto que eu queria ouvir muito sobre isso. Exatamente. Nós aprendemos nos primeiros dias de faculdade que nós, advogados, somos o primeiro juiz da causa. E tem regras de ética que nós temos que informar para os nossos clientes os riscos daquela demanda. Inclusive, nós estávamos conversando aqui fora um pouco antes, dizendo que tem um cliente que fala, não, eu quero recorrer disso aqui para ganhar um tempo, para me capitalizar. Nós temos obrigação de advertir, inclusive coloca em força de contrato. Olha, a probabilidade de perda desse processo é muito grande, por isso. Então, é obrigação nossa analisar os riscos e mensurar com o cliente. Inclusive, olha, se o senhor perder a ação, porque o senhor está discutindo ali propriedade, tem que ser o valor do lote. Quando se perde uma ação dessa, você tem, pelo Código de Processo Civil, no mínimo 10% do valor da causa. E esse valor pode escalar até 20%. Então, é obrigação do advogado avisar os riscos da ação, avisar os riscos dos ônus da sucumbência, como você muito bem colocou. Quando ele perde a ação, aquele direito de executar a sucumbência, inclusive em processo separado, é do advogado porque é verba alimentar. Então, ele Sim. pode executar o processo principal e executar o honorário separado. E é obrigação do advogado também dizer os outros caminhos, como eu disse aqui, o parágrafo 3º do artigo 3º do CPC, de buscar o acordo, o princípio da cooperação. E, voltando naquela pergunta anterior, o advogado jamais ele pode prometer sucesso numa ação ou distorcer o comando sentencial de uma decisão precária de primeira instância. O advogado correto, ele fala, olha, você tem vários caminhos, inclusive esse que é o menos oneroso. E aí volta, quando o advogado ele começa a olhar primeiro o lado dele, primeiro o interesse comercial dele, ele já está quebrando a relação de confiança, a relação de fidúcia que deve existir sempre Sim. entre o advogado e o cliente. Tem um livro muito interessante, Freakonomics, numa tradução livre, Economia Maluca, Sim. de 2 PhDs lá americanos, e eles contam várias questões e contam casos, né? Então ele conta as hipóteses de corrupção nas lutas de sumô nos Estados Unidos. Ele conta como o modelo mental de um corretor de imóveis funciona para vender aquele imóvel com um pequeno desconto, porque a comissão dele vai existir. Então, neste momento que o advogado começa a defender o interesse dele financeiro e não contar para o cliente todas as possibilidades de solução para aquele caso, ele quebra a relação de confiança. E se isso for comprovado, como o Almiro falou, se teve uma carta dizendo do sucesso, se ficar comprovado, basta um cliente desse prestar um depoimento no Tribunal de Ética dizendo que ele não foi orientado da forma correta, que o profissional ele pode sim e provavelmente, se isso tudo que nós estamos falando se materializar, ele pode ser punido eticamente. Legal. Almiro, pegando esse gancho aí, antes de assinar o contrato de uso capião com um profissional advogado, quais perguntas prioritárias o morador precisa fazer para ele? Eu acho que a pergunta básica, doutor, qual é a probabilidade de êxito? Quais são os caminhos que nós temos para poder resolver essa questão? Tá? Quais são os precedentes que existem que são favoráveis à nossa pretensão?
ou popularmente falando, qual é a jurisprudência sobre o caso. Me mostra a jurisprudência. Qual é, em situações semelhantes, qual tem sido o posicionamento dominante do judiciário, tá? Além disso, se eu precisar do senhor para poder intermediar um acordo entre eu e a urbanizadora, o senhor me acompanha? O senhor pode me ajudar? Porque às vezes o cliente, ele, existem aqueles que têm uma determinada formação, né? E outros que não. Mas independente disso, às vezes ele não tem a tranquilidade de se comunicar, não tem a habilidade de se comunicar. O senhor, me cobraria quanto para poder me ajudar a intermediar um acordo com a urbanizadora? Teria como a gente ver primeiro qual é a proposta da urbanizadora para depois a gente decidir se vale a pena entrar com a ação judicial? Se for entrar com a ação judicial, como é que eu vou remunerar o senhor? Né? O pagamento vai ser o senhor vai me cobrar o que a gente chama de honorários de labor, mais uma mensalidade e um percentual ao final. Quanto que isso vai dar aproximadamente? Qual é o tempo médio de duração de um processo dessa natureza? Né? Em que vara que isso vai tramitar? Vai tramitar numa vara civil, vai tramitar numa vara de fazenda, porque tudo isso importa. Vai tramitar em Sobradinho, vai tramitar em Brasília, tudo isso importa. Então são perguntas dessa natureza que ele tem que fazer, mas sobretudo, o mais importante, veja que nem nós, advogados, costumamos judicializar as nossas demandas. E olha que a gente poderia fazê-lo. Seríamos, se fizéssemos em nome próprio, como diz um advogado amigo nosso, seríamos dois imbecis trabalhando juntos, né? O autor e o advogado, né? Porque se misturam as mesmas pessoas. Mas nem nós fazemos isso. Quando nós vamos para poder, temos alguma demanda, a gente sempre procura o extrajudicial, procura o administrativo primeiro para poder evitar, porque mesmo a gente tendo a possibilidade de não gastar ou entendendo como funciona o processo, a gente procura evitar. E se eu tenho um canal aberto de comunicação, se eu tenho, vamos supor, se eu estivesse tratando de uma matéria administrativa perante o órgão público, por que não tentar primeiro ali, não que seja obrigatório de maneira alguma, por que não tentar primeiro ali, ver a resposta, ver o resultado, porque hoje em dia é tudo muito rápido, para depois decidir, até mesmo com base naquela resposta, se vale a pena judicializar ou não. Né? Doutor, o senhor me ajuda a entender qual é a composição de preço que a urbanizadora Paranoazinho está me cobrando? O que está envolvido naquele preço? Eu estou pagando o lote, eu estou pagando a regularização, eu estou pagando o quê? Se eu não topar fazer acordo com eles, doutor, pelo que o senhor tem de experiência, qual o tempo médio se eu ganhar uso capião que eu vou demorar para poder regularizar perante os órgãos competentes a minha unidade? Eu vou ter que mover uma regularização. Quanto tempo eu vou demorar para regularizar isso? Qual é o tempo? A urbanizadora Paranoazinho já pagou para fazer esse trabalho? Se pagou, eu posso ser demandado, posso ser cobrado em relação à minha parte? Então, é um jogo de compreender o contexto e de ter todos os elementos possíveis para poder mensurar riscos. E eu entendo que o primeiro elemento para se mensurar risco é a atitude, tem duas saídas, extrajudicial ou judicial. Extrajudicial, rapidamente eu obtenho uma informação. Com base nessa informação, eu posso mensurar se vale a pena ir para o judicial ou não. Mas se eu já chego, o profissional já chega diretamente com a ideia de que é judicializar o melhor caminho, sem trazer uma razão, sem trazer um motivo, a meu ver, ele está querendo mercantilizar a situação para se beneficiar financeiramente. Com certeza. Você colocou um ponto muito importante, que acontece e é nítido. Tudo que você falou aí, eu me colocando no lugar do morador, é muito óbvio, né? Para eu que conheço sobre o assunto, que lido com isso todo dia, mas para aquele morador que não tem nenhum tipo de percepção sobre o que é uso capião ou regularização, ele fica muito refém à opinião do advogado. E aí, voltando ao exemplo que a gente teve lá, nós não tivemos a oportunidade de fazer a reunião de regularização e foi proposta uma reunião de uso capião. E nessa reunião de uso capião foi dito que aqueles que estavam na uso capião coletiva teriam um certo tipo de benefício na uso capião individual. Ou seja, não foi dada a oportunidade para falar sobre esse outro tema, sobre as outras possibilidades. Aí eu entro na questão ética. Até que ponto o advogado pode caminhar
somente pelo lado da judicialização, sem ter a questão ética afetada. Esse é um ponto, para mim, muito importante. É muito grave. Essa questão ética ela está diretamente atrelada ao risco do processo e à completa vedação do advogado prometer êxito no processo. Então, se o advogado ele omite do cliente o ônus de uma sucumbência, as probabilidades de ganhar ou perder aquele processo, e principalmente ele não busca a conciliação, eu acabei de ler agora aqui o dispositivo do Código de Processo Civil que exorta aos advogados, às partes, o Ministério Público, os juízes, defensoria, a procurar o acordo. É uma quebra de relação de confiança na medida que eu, trilhando o caminho da judicialização, este advogado vai ganhar mais dinheiro. Sim. Então ele está defendendo o interesse próprio, não do cliente. Ele está em polo antagônico e está dando uma aparência de vantajosidade para o cliente dele. Então ele não está analisando o risco da forma honesta. Acredito eu, como eu disse anteriormente, se ele for demandado num tribunal de ética e ficar comprovado que ele não trouxe o caminho do acordo com todos os riscos inerentes e as vantajosidades, quer dizer, temos um exemplo que você acabou de falar, contratou-se um estudo onde a valorização após a regularização veio no patamar de 40%. Então, hoje ali, na região da urbanizadora Paranoazinho, você tem um condomínio aqui que vale 40% a mais do que o outro. Sim. E os outros estão sendo insuflados a brigar porque querem trilhar o caminho mais difícil, o caminho mais oneroso, o caminho mais caro e com risco de custo financeiro e tempo. Porque o tempo também tem que ser mensurado, né? Hoje a pessoa pode regularizar, então, respondendo a sua pergunta objetivamente, a omissão do advogado de demonstrar o caminho e os riscos de uma briga judicial e de um acordo extrajudicial, na minha ótica, e eu falo isso com a experiência de quem está indo para o 9º ano de conselho de OAB, já julgamos muitos e muitos processos éticos de toda a natureza, eu enxergo que isso é grave, porque não está sendo defendido os interesses, não estão sendo defendidos, melhor dizendo, os interesses do cliente na sua plenitude. Ele está omitindo um caminho mais fácil, mais barato e mais rápido para vender, entre aspas, um caminho mais oneroso, com risco enorme, e se ganhar, fica mais caro, ou seja, ganha no leve e paga mais caro. Não faz sentido. E o interessante disso daí é que o nosso entendimento não retira de maneira alguma o ganha-pão do advogado. Claro. Porque ele pode cobrar cobrar pela consulta, ele pode, se daquela consulta depender, né, demandar, né, ele tentar intervir junto à urbanizadora para poder buscar esse acordo, ele pode cobrar pela assessoria. Se dessa assessoria decorrer uma condição favorável de negociação, ele pode cobrar um percentual de êxito sobre o valor inicialmente cobrado e o valor que ele efetivamente pagou. E, além de tudo, eu não posso fechar um contrato com o cliente pensando naquela demanda. Eu tenho que fechar olhar o cliente como um todo. O cliente vai sair satisfeito e eu, ao final, não terei só um cliente, eu terei uma família que vai depositar em mim a confiança em situações futuras e possivelmente muito mais vantajosas financeiramente para mim do que aquela litigiosidade. Almiro, complementando o que você está falando, se o processo de uso capião está posto, em absoluto se proíbe o acordo. Muito pelo contrário, De maneira pode ser alguma. feito o acordo na ação de uso capião, isentar, por exemplo, aquelas pessoas de uma sucumbência e homologar o acordo Os autos. nos autos, inclusive com a garantia de uma sentença homologatória. Então, assim, não há, por qualquer ótica que a gente olhe, uma vantagem do litígio. Sem contar que o custo do litígio não é só as custas judiciais, que no Distrito Federal, de um tempo para cá, tem passado a ser em valores consideráveis. Eu não posso desconsiderar os ônus de sucumbência. Alguém vai perder, se não houver acordo, e esse que perder pode ir de 10% a 20%. Uhum. Se tiver recurso protelatório, ainda tem multa por recurso protelatório. A depender da situação, eu posso ter multa por litigância de má-fé. E, para além disso, ao longo do processo, naturalmente, vai haver a necessidade de contratação de perito, de auxiliar, né, do perito, e daí vai. E isso não costuma ser barato. Almiro, só fazer um adendo nesse ponto específico.
No Maçãs Colorado teve o caso de um morador que pagou mais para a perícia do que o valor que nós estávamos pedindo para a regularização. Porque a perícia ela não vai ficar circunscrita apenas ao lote dela. Sim. A perícia vai circunscrever a tudo aquilo, todo aquele contexto que ela está envolvido. O trabalho do perito é hércules, é enorme. Então, por isso que o valor não é caro, é justo. Porque o trabalho e a responsabilidade dele é enorme. E digo mais, não adianta dizer que da proposta você discute. Os critérios aceitos judicialmente, né, de maneira ordinária, para discutir o valor dos honorários periciais costumam ser extremamente restritos e quase nunca são aceitos pelos magistrados. Então, a discussão do valor dos honorários do perito não é uma negociação colocada na mesa, não. É quase que uma imposição. Sim. E a forma de pagamento também. Aí vem a pergunta, né? Será que o advogado que está propondo o usucapião, ele avisou para essas pessoas que quando elas ganharem, elas não vão levar e na regularização elas vão ter que pagar uma perícia que você deu um número aí, né? 300 e tantos mil do valor da perícia em detrimento a 70 da Não, a regularização. perícia no curso do processo. Não Isso, estou nem isso, falando do processo de isso. regularização, não. Exato. Porque não tem como você ter uma decisão dessa que não tenha perícia. Sim. Obrigatoriamente vai ter. Será que isso está sendo informado? É aproximadamente 10 mil. Então, doutor, teria como o senhor abrir aí algumas decisões, algumas propostas de perícia para eu poder dar uma olhada no valor e na forma de pagamento? É uma pergunta a ser feita pelo cliente ao advogado. Objetiva. Objetiva. Mas acho que o Caetano falou que a ausência de informação, quer dizer, eu acho que a informação só está chegando de uma forma. Sim. E aí a grande luta da UP de fazer ser ouvida ou por carta que é represada ou em reuniões que estão sendo proibidas. Então isso salta aos olhos assim um interesse de um lado que é muito mais oneroso, não interessa absolutamente a ninguém, a não ser a pessoa que está propondo a ação, infelizmente, né? E faz outra sentido. coisa, de 50 e... Você falou que são 50 e quantos condomínios? 54 condomínios, 39 regularizados. 54 condomínios, 39 regularizados. Se de tudo isso ainda tiver dúvida, a coisa mais fácil dentro dessa região vai ser você conhecer alguém que já tenha aderido à negociação com a urbanizadora. Senta, conversa, pergunta, manda um WhatsApp, convida para tomar um café e veja qual foi a experiência. E além disso, Amir, a gente tem hoje, dos 54 condomínios, você tem um grupo de condomínios grande, 30 e tantos condomínios, que estão regularizados, que tiveram uma valorização de 40%, e no muro do lado você vai ter um condomínio que não tem segurança jurídica, que não está regularizado e que vale 40% a menos, com o risco daquela pessoa, quando for regularizar, ter aquilo que a gente falou, a perda de uma chance de regularizar agora. E dentro de segurança jurídica tem uma coisa interessante. Todos nós somos vivos, podemos morrer a qualquer momento. Sim. Ponto. Se é aberto a sucessão, tá, daquele possuidor, daquele imóvel, no curso do processo, e o inventário dele for para poder ser feito, vai entrar no inventário direitos aquisitivos referentes àquela propriedade. Não vai entrar a propriedade, vai entrar direitos aquisitivos referentes àquela propriedade. E, para além disso, a representação dele, se o inventário estiver em andamento, vai ser feito pelo inventariante. E, se não tiver sido feito, vai ser feito pelos herdeiros. Sim. Olha o tamanho da confusão, porque a gente sabe que toda vez que abre o inventário, eu ainda não vi um que não tivesse confusão. Nem que fosse um mal-estar ali entre os herdeiros, mas sempre tem. Agora, olha a confusão, o aditivo a mais que eu estou trazendo para essa possível confusão. E, para no final, conforme você havia dito, no final, parece que a composição de preço o que vocês cobram é apenas o custo da regularização. O preço da UP hoje é 1/3 do preço da Terra Cap. A Terra Cap ela tem um dever de cobrar o preço de mercado, fazendo as devidas deduções de benfeitorias, etc., mas é o preço de mercado. Sim. A UP ela faz a mensuração com base em todo o processo de regularização. São 15 anos para fazer uma regularização de um condomínio como Jardim Europa 2. Se a gente fosse carregar todo o preço de arquitetura, meio ambiente, jurídico, engenharia, comunicação, financeiro, ficaria impagável. Então, cobra-se um preço justo pela regularização, não necessariamente nos parâmetros da Terra Cap, que deveria ser,
mas um preço que é possível você dialogar e explicar por que você está cobrando aquele preço. Então, Entendi, sim, se a gente fosse cobrar preço de propriedade, seria muito mais alto. entendi. Mas deixa eu pegar esse gancho aqui para a gente ir para o nosso último bloco. Eu sei que o assunto aqui não é falar sobre a ação de uso capião, mas sim a questão ética a respeito em torno dela. Mas eu queria aproveitar a oportunidade também para falar sobre a ação de uso capião. Bom, lá na Fazenda Paranozinho existem chacareiros, existem moradores de condomínio que estão há muitos anos e que acham que têm o direito, e é lógico que eles vão exercer o seu direito, a sua verdade, né? Eles acham que a verdade dele é por esse caminho, ok. Mas existem outros casos onde colocam a uso capião como a solução dos problemas do mundo. E por isso eu quero entrar no próximo tema. Ganhou a uso capião. E agora? Doutor Almiro, em linguagem muito simples, tá? Eu quero que você fale assim de uma forma muito coloquial. O que a uso capião individual resolve e o que ela não resolve? Ela vai resolver de maneira muito clara a propriedade. Antes eu tinha só a posse, agora eu vou passar a ser dono. Ser posseiro é diferente de ser dono. Então, com a sentença transitada em julgado e uso capião individual, eu vou passar a ser proprietário. Significa que eu estou livre de outros entraves e outras despesas? De maneira alguma. Porque para aquela propriedade, para ser regularizada, a regularização fundiária, a regularização ambiental, que aquele condomínio, que aquela propriedade está inserida, ela teve um custo, ela teve um trabalho que foi pago. E isso daí, obviamente, que vai ser objeto de cobrança por parte da urbanizadora Paranoazinha, de quem quer que seja, porque é indiscutível que aquele que venceu a uso capião está se beneficiando de um trabalho, de um custo que foi praticado, que foi experimentado, que foi pago pela urbanizadora. Então, logicamente, que ela vai ter que seguir pagando para a urbanizadora. Se a urbanizadora, né, daqui 2, 3 anos, 4 anos, vai ter a mesma disposição de cobrar um valor, né, de repente com desconto, ou de flexibilizar o pagamento, daí vai, conforme teria, se não tivesse havido a judicialização, aí é uma avaliação interna da empresa. Mas é claro que ela não vai deixar esse crédito de lado, né? Ah, mas eu não vou pagar para a urbanizadora e daí vai. Bom, de outro lado, se fosse o caso, no caso de um chacareiro, por exemplo, né, de ele pretender enfrentar um processo de regularização, como você bem disse, né? Hoje já não é mais 15 anos, porque já teve evolução de legislações urbanísticas no Distrito Sim. Federal e daí vai. Mas ele vai ter que encontrar um advogado especialista em direito urbanístico e em regularização fundiária, o que não é fácil no Distrito Federal, tá? Que trabalha de maneira séria, vai ter que tramitar todo um processo de regularização junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, e tudo isso vai ter que contratar outros profissionais, vai ter que contratar profissional ligado ao licenciamento ambiental, profissional ligado ao urbanismo, arquiteto urbanista para poder elaborar os projetos, topógrafo, e daí vai. Vale a pena essa conta? Até que ponto que vale a pena? Então, a partir do momento que eu tenho a sentença transitada e julgada, reconhecendo que a propriedade foi transferida para mim por uso capião, eu vou poder registrar essa sentença no cartório de registro de imóveis e quando eu tirar uma certidão de ônus vai constar que é minha? Vai. Resolveu os problemas? Não. Afastou a obrigação de pagar para a urbanizadora Paranoazinho, que foi quem teve relação a condomínios, a todo o trabalho de regularização? Para ele Não. levar aquela sentença no Não. cartório e registrar. Exato. Foi feito Porque um trabalho anterior. só existe uma matrícula individualizada porque o processo de parcelamento, de regularização foi levado a cabo, foi realizado pela urbanizadora. Só, se não fosse isso, nós teríamos uma grande matrícula, né, que comportaria aí a outros registros e possivelmente esses outros registros estariam bloqueados pela vara de registro público ou pelo TJDF por conta da falta de limites e confrontações. Então, se eu tenho hoje uma matrícula que diga que meu lote tem 400 metros, medindo 10 pela frente com a rua pública, e 20 pelo fundo, sendo do lado direito com o lote 1 e do lado direito com o lote, sei lá, 3, é porque alguém fez aquele trabalho. Se eu tenho um condomínio formalizado com a convenção registrada na matrícula do meu imóvel, tá? É porque alguém fez aquele trabalho. Porque se não tivesse feito, não tinha matrícula, não tinha ônus, não teria condomínio, seria associação, e aí outra discussão, ou seja, a insegurança jurídica só existe minimamente
porque foi feito o Mas, Almiro, trabalho. aqui em Brasília tiveram muitas discussões nesse sentido, de que esses condomínios irregulares, a bem da verdade, eles são associações. Sim, E nós tivemos brigas aqui que muitas pessoas não queriam pagar o rateio da sim, despesa, sim. porque a associação você pode associar-se ou não. Mas a jurisprudência do TJDF caminhou no sentido dizendo o seguinte: se você mora naquela E comunidade, se você você se vai ter que beneficia, pagar porque é enriquecimento ilícito. Sim. E acredito eu que o TJ já caminhou e vai continuar caminhando nesse sentido para os custos que a urbanizadora teve com a regularização serão impostos sim, àquelas pessoas obrigatoriamente pelo mesmo raciocínio que eu acabei de falar. Se tinha que pagar o rateio da despesa daquela associação que não é condomínio e agora vai poder realmente virar um condomínio depois da regularização, ele vai ter que pagar os custos sob pena de descaracterizar enriquecimento o, ilícito. o comparativo que você fez foi perfeito e facilitou a compreensão. Ora, se eu estou em uma área irregular, houve um parcelamento irregular, a forma de gerir as despesas, de administrar aquele espaço, né, de arrecadar fundos para poder pagar a energia, para poder fazer o calçamento, para manter uma portaria com uma segurança, daí vai. Foi por meio de uma associação, porque a área é irregular. E se eu, utilizando de um preceito constitucional, de que eu não sou obrigado a me manter associado, eu invoco o judiciário firmou o entendimento, inclusive no STJ. E o entendimento ele é muito claro. Se eu me beneficio de toda aquela estrutura, se eu me beneficio da segurança proporcionada pelo fechamento, Sim. pela guarita, se eu me beneficio da tranquilidade, do conforto de caminhar numa calçada, numa rua asfaltada e daí vai, eu tenho que contribuir para aquilo dali. Ora, se essa estrutura de total equívoco, né, a jurídico, porque é tudo irregular, ainda assim gerou o direito, a obrigação de pagar, o que dizer em um momento em que eu ganho uma ação de uso capião individual, se não vai ser sujeito de questionamento e com grande possibilidade de êxito a urbanizadora cobrar daquele condômino pelo benefício que ela está tendo, de hoje poder registrar a sua sentença, que só existe aquele benefício porque todo o trabalho de regularização foi feito por ela. Com E é caro. certeza. Pronto, pegando esse gancho aí, é claro que o nosso processo ele é um processo consolidado, já há mais de 18 anos. Inclusive, a gente é muito inovador, eu acho que é um dos principais casos de regularização fundiária privada do Brasil. Sim. Tá? Ele está consolidado, com validação do Ministério Público, acordo com o governo do Distrito O Federal. modelo que a OP criou é seguido hoje pela própria Terra Cap. Correto. Organizou o processo da Terra Sim. Cap de uma certa forma. Mas eu queria entrar agora sobre a questão da uso capião, mas também na questão ética. Vocês, advogados, quando vão entrar com uma ação, vocês avaliam, obviamente, a jurisprudência que tem daquela questão. Hoje, lá na Fazenda Paranozinho, dos 16 processos de uso capião coletiva, 4 deles transitaram em julgado em favor da urbanizadora Paranozinho. Nós estamos falando de uso capião coletivo. Um deles, segunda instância, mais 2, a UP ganhou em segunda instância, e 2, a UP perdeu em segunda instância, ainda não transitado em julgado. As ações de uso capião individual, vamos lá, meio a meio, né? Um juiz dá para um, dá para outro, e quando dá para a UP, a gente não faz o leilão da casa da pessoa, porque a gente entende que o nosso papel não é aquele. Nosso papel é a requalificação urbana, é a inserção daquelas pessoas dentro da cidadania fundiária, vamos dizer assim. E aí a gente faz um acordo, só que a níveis agora de preço de mercado. Mas é fato que a ação de uso capião, agora as primeiras decisões no Recanto Real e agora no Mações Colorado, está indicando sim o pagamento da indenização à urbanizadora, exatamente por isso que você falou. Agora, os advogados é um caminho tão tortuoso, tão complexo, e os advogados não falam desse caminho. Eles sequer dizem que pode acontecer ou não, como exemplo da carta que eu falei, que a advogada em primeira instância falou que, sendo confirmada a decisão, a gente pode escriturar e resolveu tudo. Do ponto de vista ético, eu volto a falar com o senhor, doutor Inácio. O que leva esse advogado a colocar uma posição dessa forma, sem olhar nos olhos do cliente e falar assim, olha, pode acontecer ou pode não acontecer? Caetano, como a gente estava conversando, eu acho que ele está se distanciando da relação de confiança com o cliente dele. Então, e nessa medida é uma falta ética. Se o advogado não informa ao cliente, que é o dever dele informar todas as situações, que ele pode perder a ação,
que o usucapião ele vai ganhar, mas não vai levar, porque ele vai ter que pagar a regularização. Os Sim. custos das perícias, tanto na ação de usucapião como na ação de regularização dessa indenização, ele está cometendo uma falta ética. Inclusive, você deu números aí. Olha, 4 sentenças das ações de usucapião coletivas, a urbanizadora ganhou, transitou em julgado, as outras 2 que ganhou ainda não transitou, e 2 outras foram perdidas. Então, no universo de 8 ações que você falou, 6 a urbanizadora ganhou. Então, isso já é um número, já é um critério objetivo, que os advogados, esses que perderam, qualquer um desses clientes dele que for procurar a OAB e informar e trouxer evidências de que não teve o direito à informação, que não foi feita análise de risco e que ele está tendo um prejuízo, este advogado pode sofrer 2 coisas: um processo ético disciplinar e até uma ação de responsabilidade civil. E sem falar que, e por trás desse pano de fundo todo, é de clareza solar, na minha opinião, que tem uma captação irregular, porque as ações são coletivas. Então, na hora que um síndico ele está caminhando de um lado de uma ação coletiva, ele, por vias oblíquas, está defendendo o interesse desse advogado aqui. E isso é vedado expressamente pelo nosso Tribunal de Ética, né? Esses condôminos, esses moradores, eles têm o direito à informação e optar por qual advogado eles vão querer. Então, é muito comum que a OAB julgue, por exemplo, empresas imobiliárias que vendem serviços jurídicos, instituições financeiras que fazem operação casada. Tudo isso é vedado. Nesse segundo passo que eu falei aqui da instituição financeira, ofende o Código do Consumidor. Quando eu falei de imobiliária que está vendendo serviço jurídico, é uma operação casada, é infração ético-disciplinar. Então, nessa medida aí, o advogado ele não está caminhando da forma correta dentro da ética, da integridade e da transparência. Sempre que você coloca o interesse do advogado distanciado do cliente, você quebra a relação de confiança, você passa a ter um conflito de interesse direto. Agora, é possível que o advogado fale, olha, os riscos são esses, esses e esses, mas o cliente fala, não, eu quero correr o risco. E são inúmeros motivos que isso podem acontecer. O que não pode acontecer é ele omitir dolosamente essas informações, porque ao omitir as informações, você está deixando o cliente cego indo só por um lado. Ele tem que saber quais são as opções. Inclusive, eu até recomendaria ao colega advogado que, quando for para poder assinar o contrato, que ele abra uma cláusula e coloque que ao cliente foi claramente informado e ele declara ter compreendido exatamente quais são os riscos que envolvem a propositura da demanda, tais como honorários de sucumbência, custos de perícias judiciais, probabilidade de insucesso da demanda, tempo considerável no trâmite e daí vai. E ainda que a relação advogado-cliente não seja uma relação de consumo, mas o que abunda não prejudica. Eu copiaria as disposições do Código de Defesa do Consumidor, ainda colocaria em negrito o cliente para poder assinar embaixo. Ou seja, me foi dada a oportunidade, me foi dado o conhecimento e ainda assim eu resolvi prosseguir. Depois, esse advogado não vai poder ser acusado de absolutamente nada. Do ponto de vista ético, ele Sim. deveria incluir também a regularização. Sim, Tive com conhecimento. certeza. Tive conhecimento, me foi informado sobre a possibilidade de resolução extrajudicial da demanda e daí vai. É comum, viu, Caetano? Eu faço isso sistematicamente, advogo há 30 anos e é muito comum você ajuizar uma ação para um cliente, a jurisprudência evolui e nesse caso do urbanizador é muito assim, quando começaram essas brigas, 54 condomínios que não estavam regularizados. Hoje você já deu um número aí dos 54, 39 estão regularizados. Então, é um fato novo, superveniente ao ajuizamento da ação lá atrás, ou o modelo de estratégia jurídica. Eu faço isso, eu tenho certeza que Almiro faz também. Você chama o cliente no seu escritório e fala, olha, os quadros mudaram de posição, o cenário mudou, a jurisprudência está assim, vamos fazer um acordo? E aí deve-se caminhar. Eu já fiz inúmeras situações dessas, inclusive numa loteamento perto ali do Vila Rica, a gente advogou lá, e nós caminhamos para um acordo, porque lá é diferente, é um loteamento rural totalmente regularizado, Sim. e tinha essa questão da cobrança da taxa associativa, e muitos não queriam. Então, alguns moradores proprietários lá entraram para discutir, e nós entramos, íamos ganhar a ação 100% pelo precedente, mas mesmo assim a gente falou assim,
vamos resolver num acordo, essas pessoas que estão brigando, a gente faz uma composição desses valores e hoje em dia vive num clima de E harmonia. ainda mais quando você tem as portas abertas para dialogar, Inácio. Então, não há por que não fazer acordo. Mas olha, nós temos mais 10 minutinhos aqui, eu queria introduzir aqui um tema, um tema rápido sobre alguns pontos que nós falamos aqui nesse nosso encontro. E eu gostaria que vocês complementassem, né, para que a gente possa chegar ao fim aqui do nosso podcast Jogo Aberto. Né? Nós inicialmente chamamos de Jogo Aberto P, mas eu acho que Jogo Aberto ele é independente se é sobre regularização ou sobre qualquer outra questão. É você falar sobre fatos do ponto de vista do direito e falar a verdade sobre as informações de forma completa. Mas pegando o gancho aqui do nosso podcast, eu queria falar algumas frases e eu queria que vocês complementassem do que vier na sua cabeça de forma muito rápida, em 10, 20 segundos. Um síndico nunca deveria agir com interesse pessoal. Ele tem que agir com interesse no coletivo e no estrito olhar coletivo, jamais com interesse pessoal. Ele não foi eleito para isso. Um advogado sempre deveria agir com ética, integridade e absoluta transparência para o seu cliente, apresentando todas as soluções possíveis. Uma assembleia não pode. Uma assembleia não pode, primeiro, tolher as manifestações de todos aqueles que estão presentes na Assembleia, de todos os condôminos, independente do presidente da Assembleia concordar ou discordar, o direito de manifestação ele é livre, então não pode tolher. De outro lado, se há uma demanda que é de interesse de todos os condôminos, ou ao menos da maioria dos condôminos, esse assunto tem que ser trazido em discussão. Eu não posso simplesmente ignorar aquele assunto, eu tenho que trazê-lo em discussão. Ainda para você, Almiro, ganhar uma usucapião não significa que eu vou ter significa que eu terei a propriedade regularizada, mas não significa que eu estou me isentando dos custos dos investimentos que viabilizaram o registro da minha sentença naquela matrícula, porque se não fosse o trabalho da urbanizadora, que demorou anos, aquela matrícula individualizada não existiria, ele não poderia registrar a sentença dele. Então o custo vai continuar sendo cobrado. Penúltima, informação pela metade na relação advogado-cliente é uma deslealdade. Nas relações corporativas é um risco enorme de prejuízos. Então, quando a gente tem, no caso que nós estamos falando aqui, uma informação pela metade, você induz, no caso o morador a erro, que ele vai trilhar um caminho de uma ação de usucapião, que ele pode ganhar e não levar. E se ganhar, ele vai ter que pagar os custos da regularização para ter a matrícula dele realmente reconhecida, ou seja, e vai pagar muito mais caro. Agora, finalizando para os dois, começando por você, Inácio, o primeiro passo do morador deve ser entender todo o problema na sua plenitude, os dois lados de uma ação de usucapião, deve entender o lado de um acordo, deve colocar na ponta do lápis, como todo dono de casa e toda dona de casa faz, que é cuidar da sua casa e colocar na ponta do lápis os riscos de sucumbência, custo, mensurar o tempo que uma briga dessa deve fazer. Deve entender, como bem disse o Inácio, o jogo, deve entender quais são todas as opções disponíveis antes de judicializar. A judicialização deve ser a última decisão. Judicialização traz custos. Judicialização traz custos com investimento em honorários advocatícios, traz custos com perícias ao longo do processo, traz custos com eventual condenação por ano de sucumbência e demora anos. Então, antes de adotar a decisão pela judicialização, deve buscar o meio extrajudicial, sobretudo se o canal existe, se o canal é aberto. Qual a dificuldade que se tem de procurar a urbanizadora, de acessar um site, de tentar entender como que funciona, e na pior das hipóteses, se ele está inseguro, se ele não tem, de repente, a capacidade de diálogo, ou não entende muito bem, né, da matéria, contrata o advogado para poder prestar essa assessoria, num primeiro momento, apenas para a negociação extrajudicial. Com certeza,
a assessoria vai ser muito mais barata do que o valor de uma demanda judicial e, com certeza, a probabilidade dele ser onerado com os riscos de uma ação judicial é 1000 vezes menor, aliás, é inexistente. E ele vai estar pagando hoje, com um canal de comunicação aberto com a urbanizadora, um valor muito menor do que o que ele pagará ao final da demanda, depois que a urbanizadora também tiver tido gastos com investimento lá com a sua defesa no âmbito daquele processo. Sem contar que, aquilo que o doutor Inácio ponderou, se de 54 condomínios, 39 estão regularizados e outros estão em fase, a probabilidade de qualquer jurisprudência que hoje tenha sido favorável ao condômino deixar de sê-lo porque a grande maioria já foi resolvida é enorme. E isso só aumenta os riscos do prejuízo ao final da ação. Gente, obrigado aí mais uma vez. A gente finaliza agora esse bate-papo com a certeza de que a gente falou aqui muito sobre o direito à informação e o direito da escolha. Independente, o advogado pode discordar da regularização, o síndico pode discordar da regularização, desde que ele mantenha intacto o direito das pessoas escolherem e terem a liberdade de ter acesso à informação. Porque a informação, na verdade, informação não é um favor, informação completa não é um favor, é uma obrigação, é um direito, é uma obrigação de quem faz e um direito de quem Exatamente. Sobretudo nos dias de hoje, onde a informação, o mundo está na palma da sua mão. Então não tem dificuldade de acessar a informação hoje, né? Então a correspondência não chegou até mim, daí vai, mas se eu tenho noção daquilo dali, qualquer busca que eu fizer no aplicativo de busca vai começar a me nortear a respeito daquela situação. Eu vou ver prós, eu vou ver contras, eu vou ter o acesso direto à urbanizadora, eu vou poder agendar um horário para ser atendido na urbanizadora. Eu não tenho a tranquilidade de ir sozinho, eu chamo um parente que é mais, né, que é mais seguro de si, ou eu contrato o advogado para ir comigo lá, sento, trato, negocio, o valor é X, facilita para mim, me dê um desconto, eu não quero brigar, não quero discutir, o canal está aberto. Não há uma negativa, não há uma guerra nessa história. Na verdade, eu tinha anotado uma coisa aqui que é importante falar. Uma informação parcial, a bem da verdade, é uma desinformação. Porque com a informação parcial você pode tomar a decisão errada, mais cara e com grande prejuízo. Então, hoje se combate muito, né? As fake news, as desinformações, é um assunto de pauta recorrente para todos nós. Então, é muito grave isso. Desinformar. Doutor Inácio, doutor Almiro, muito obrigado pela participação de vocês, 2 horas de participação, e assim, foi muito rico, né, a gente bater esse papo e levar essa informação para o público em geral. Nós encerramos então esse episódio, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos nós vamos falar exatamente o que é essa regularização, porque nós queremos passar para você a informação completa, porque a informação é um direito seu, o direito de ter uma escolha consciente e que seja melhor para o patrimônio, para o seu patrimônio e para a sua família. Então são decisões muito importantes. Gente, obrigado mais uma vez. Nós e boa tarde para agradecemos. vocês. Obrigado. Valeu.